Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: tudo que está em jogo na última rodada do Brasileirão, claro, com o foco na luta contra o rebaixamento. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar na manhã desta sexta-feira do que está em jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Tem disputa por vaga direta na Libertadores, tem possível disputa, quer dizer, tem disputa de possível vaga na pré-Libertadores, como a gente chama, e claro, tem a briga contra o rebaixamento. Vamos falar tudo sobre isso, tudo que a gente pode analisar sobre essas três brigas. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também tem um espaço para você comentar e dizer quem você acha que vai cair. Quais os dois clubes que você acha que estarão na segunda divisão em 2026. Terminou na quinta-feira a 37ª rodada do Brasileirão, com um empate entre Botafogo e Cruzeiro. E com esse empate em 2-2, acabou que esse empate, né, o Botafogo empatou no finalzinho, praticamente na última bola, com o pênalti convertido pelo Alex Telles. Acabou que a gente viu ali a definição, tivemos algumas definições, tá? A primeira definição é que com o empate de Cruzeiro 2, Botafogo 2, o Palmeiras é o vice-campeão brasileiro. O Cruzeiro não tem mais possibilidade de ultrapassar o Palmeiras, perdão. Então, eu tô deixando aqui a tabela que eu peguei lá no app do Flash Score, tá? Melhor acompanhamento estatístico em tempo real do Brasileirão é lá no Flash Score, vocês já sabem. Primeiro comentário fixado tem um link para você baixar. Então, você olha aqui a tabela, o Palmeiras 73 pontos com 22 vitórias. O Cruzeiro tem 70 pontos, se ganhar do Santos na última rodada, vai a 73, mas com 20 vitórias. Então a gente já teve a definição de que o Flamengo já tinha sido campeão, falamos no vídeo anterior, né? Um vídeo aqui analisando o título do Flamengo. O Palmeiras garantiu a segunda colocação, garantiu o vice-campeonato, e o Cruzeiro com um empate que não serve para ele buscar o Palmeiras na segunda posição, mas serve para ele garantir o terceiro lugar. Então o Cruzeiro é o terceiro lugar e o Mirassol também já está garantido como o quarto lugar. Então as quatro primeiras posições não mudam. Aí quando você desce a tabela, você tem a primeira briga. E é uma briga muito interessante, tá? Que é a briga pelo quinto lugar do campeonato. Ah, mas o que tem a ver o quinto lugar? Sim, o quinto lugar importa. Porque o quinto lugar dá vaga direta na Copa Libertadores, ou seja, você já está na fase de grupos. E no ano que vem, com o estadual começando no dia 11 de janeiro, com o Brasileirão começando no dia 28 de janeiro, faz diferença você já estar na fase de grupos da Libertadores ou ainda ter que jogar 4 jogos para saber se você vai para a fase de grupos. Então você livra, ficando em quinto lugar do Brasileiro, você livra 4 jogos do seu calendário, ou podem ser 2 e você ser eliminado na primeira, e garante já que você disputa a Copa Libertadores. Para definição desse quinto lugar, eu fui ao meu Twitter e fiz lá no meu Twitter essas informações aqui que eu coloquei, tá? Cenário para a briga pelo quinto lugar do Brasileirão que garante vaga na Libertadores. Aí coloquei a pontuação de cada um, né? Fluminense 61 pontos, Bahia 60 pontos, 17 triunfos, Botafogo 60 pontos, 16 triunfos. Os jogos são Fluminense e Bahia no Maracanã, confronto direto, Botafogo e Fortaleza no estádio Newton Santos. E aí é simples para você entender. Se o Fluminense vencer o Bahia fica em quinto. Se o Bahia vencer o Fluminense, o Bahia fica em quinto. E se der empate, se Fluminense e Bahia terminar com qualquer empate, aí o Botafogo termina em quinto desde que vença o Fortaleza. Então é esse o cenário. Tem um confronto direto, Fluminense e Bahia. Fluminense ganhou, quinto lugar, Bahia ganhou, quinto lugar. Se por um acaso terminar empatado, o Botafogo precisa vencer o Fortaleza para o Botafogo ficar em quinto. É esse o cenário da briga pelo quinto lugar, tá? Por isso que
foi importante para o Botafogo empatar com o Cruzeiro, né? Porque se o Botafogo não empatasse com o Cruzeiro, se o Botafogo tivesse perdido para o Cruzeiro, o Botafogo teria 59 pontos e, obrigatoriamente, o Botafogo estaria fora do quinto lugar. Porque se o Botafogo ficasse com 59, se ele ganha do Fortaleza, ele iria a 62 pontos com 17 vitórias. E aí, se qualquer resultado de Fluminense e Bahia eliminaria o Botafogo. Porque se o Fluminense ganhasse, ele ficava em quinto. Se o Bahia ganhasse, ele ficaria em quinto. Se terminasse empatado, o Fluminense ia a 62 com 18 vitórias. O Botafogo, no máximo, iria com 62 com 17 vitórias. Então, o Fluminense ficaria com a quinta posição. Então, o empate do Botafogo na última bola deu a chance do Botafogo ainda ficar em quinto. Essa é a questão. Tem uma possibilidade de o sexto colocado também ir direto para a Libertadores, caso o Fluminense fique em quinto. Se o Fluminense ficar em quinto e aí ou o Fluminense ou o Cruzeiro ganharem a Copa do Brasil, aí o sexto também iria para a Libertadores, seja ele Bahia, seja ele Botafogo. Mas isso só se aplica numa situação: se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil ou se o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, desde que o Fluminense fique em quinto. Então, se o Fluminense for quinto lugar, o sexto, seja ele Bahia ou Botafogo, torce para Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil, e aí o sexto lugar também iria direto para a Libertadores, tá? Essa é a primeira disputa que ainda está em jogo na última rodada do Brasileirão, última rodada que será praticamente toda no domingo. Apenas no sábado, Flamengo e Mirassol, ou no caso Mirassol e Flamengo. Esse jogo foi antecipado porque o Flamengo já é campeão e o Mirassol já é o quarto, e o Flamengo vai viajar para Doha para a disputa do Intercontinental, que é o antigo Mundial de Clubes. Tem uma segunda briga, que é a briga pelo oitavo lugar. E por que a briga pelo oitavo lugar é importante? Por quê? Porque se o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, o oitavo lugar garante vaga na Copa Libertadores. O oitavo lugar garante um lugar na Copa Libertadores, mas não na fase de grupos, entrando na segunda fase, o que a gente chama aqui popularmente de pré-Libertadores. Então tem essa questão. Se Fluminense ou Cruzeiro, um dos dois, ganharem a Copa do Brasil, inclusive eles podem fazer a final, né? Porque eles estão em lados diferentes da chave. No lado esquerdo, Cruzeiro e Corinthians, no lado direito, Fluminense e Vasco. Então, se Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil, o oitavo lugar vai para a Libertadores. E nesse momento, o oitavo lugar é o São Paulo, com 51 pontos. O Red Bull Bragantino pode ultrapassar o São Paulo. Como? Se o São Paulo perder, os jogos da última rodada envolvendo São Paulo e Red Bull Bragantino são: o São Paulo viaja para enfrentar o Vitória no Barradão e o Red Bull Bragantino viaja para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Então, o São Paulo joga por um empate contra o Vitória para ser o oitavo lugar. Se o São Paulo perder, o São Paulo torce contra o Red Bull Bragantino. Por quê? Porque a combinação de derrota do São Paulo para o Vitória e vitória do Red Bull Bragantino sobre o Inter coloca o Red Bull Bragantino em oitavo pelo número de vitórias. Se o São Paulo perder, continua com 51. Se o Bragantino vencer, vai a 51, mas o Bragantino teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. Então a briga pelo oitavo lugar é simples. O Red Bull Bragantino, para ser oitavo, precisa ganhar do Internacional fora e obrigatoriamente torcer para o São Paulo perder para o Vitória fora. Qualquer outra combinação, ou empate ou derrota do Red Bull Bragantino, ou vitória ou empate do São Paulo, o São Paulo é o oitavo lugar, e aí depois o São Paulo fica torcendo, fica secando os outros e torcendo para Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil, beleza? E aí a gente chega à fuga do rebaixamento, tá? A fuga do rebaixamento é a seguinte: do 12º para cima, do Vasco para cima, todo mundo tá livre do rebaixamento, não corre mais risco, tá? Não corre risco. Então você pega lá, do Vasco, os 45 pontos, 13 vitórias para cima, ninguém cai mais.
O 13º, o Atlético Mineiro, ele tem risco de cair, mas é um risco muito, 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 muito remoto. É aquela chance só matemática. Por quê? Porque o Vitória, que é o primeiro dentro da zona, ele pode ir aos mesmos 45 pontos do Atlético, mas para o Vitória passar o Atlético, ele teria que descontar uma diferença de 13 gols de saldo em um jogo. Seria como se o Atlético Mineiro perdesse de 5-0 para o Vasco na última rodada. O Atlético teria que perder de 5-0 para o Vasco e o Vitória ganhar de 8-0 do São Paulo. Futebolisticamente, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então, eu estou considerando o Atlético também como salvo. Não matematicamente, mas futebolisticamente, o Atlético Mineiro está salvo. Então, ficariam para... Aí você tem lá embaixo Juventude e Sport que já foram, já caíram. Então, você tem 2 vagas no rebaixamento para 5 times. Santos, 14º, Ceará, 15º, Fortaleza, 16º, Vitória, 17º e Internacional, 18º. Olha o buraco que o Internacional se meteu. Olha o buraco que o Inter se meteu. Para o Inter se escapar do rebaixamento, o Inter precisa ganhar do Red Bull Bragantino em casa, obrigatoriamente ganhar. Se o Inter empatar, ele já está rebaixado. Ele precisa ganhar do Red Bull Bragantino para ir a 44 pontos. E aí depois torcer para, se a gente considerar aqui, torcer para... Eu nem tô botando o Ceará, o Santos, na alça de mira do Inter, tá? Porque o Inter pode ir aos 44 pontos do Santos, empata em 11 vitórias, só que o saldo do Santos é -8 e o do Inter é -15. Então, para o Inter, para passar o Santos, o Inter teria que ganhar por 7 gols de diferença. 7 gols de diferença. Então, acho também muito, muito, muito improvável. Então, o Inter, estou considerando aqui que ele não passa o Santos, tá? O Inter precisa ganhar do Red Bull Bragantino, ir a 44 pontos e depois torcer para que Vitória, Fortaleza e Ceará, desses 3, 2 obrigatoriamente percam seus jogos, tá? O Vitória pode até empatar. Pro Vitória serve empatar. Então, ele torce pro Vitória perder ou empatar e torce para Fortaleza e Ceará perderem os seus jogos. Desses 3 resultados, 2 tem que acontecer. Então, a situação do Inter tá bem complicada, né? Um empate de Ceará, do Ceará contra o Palmeiras praticamente tira o Ceará da margem de mira do Internacional, porque o Ceará teria 44 pontos, saldo -4, o Inter ganhando vai a 44 com saldo -15, então ele não vai tirar também. Então, para o Inter se salvar, o Inter precisa ganhar o seu jogo contra o Red Bull Bragantino e torcer para que o Vitória, no máximo, empate ou perca, e Ceará e Fortaleza percam, né? Desses 3, no máximo, 1 pode ganhar, no máximo. Se 2 ganharem, o Inter está rebaixado. O Vitória, ele precisa ganhar o jogo dele para ir a 45 e aí torcer para que ou Ceará ou Fortaleza não vençam. A situação do Ceará, do Vitória, é menos complicada. Ele precisa ganhar do São Paulo em casa. Ganhou do São Paulo, foi a 45. E aí ele precisa apenas que... ele precisa apenas que Fortaleza ou Ceará percam. Perdão, Fortaleza ou Ceará no máximo empatem ou o Santos perca. O Vitória ganhando o seu jogo, ele tem 3 resultados que interessam a ele. Empate do Ceará, empate do Fortaleza ou derrota do Santos. Qualquer um desses 3 salva o Vitória. É difícil pro Vitória? É difícil. Mas é possível. O cenário do Fortaleza é o seguinte. Ganhou do Botafogo fora de casa, tá livre. Ganhou do Botafogo fora de casa, tá livre. Se ele empatar, ele torce para que o Vitória empate ou perca. E se o Fortaleza perder, ele torce para que Vitória e Internacional, no máximo, empatem. Esse é o cenário do Fortaleza. O cenário do Ceará é o seguinte. Vitória simples contra o Palmeiras, salvo o Ceará. Empate do Ceará, praticamente salvo o Ceará. Por quê? Porque se ele empatar o jogo, se o Ceará empatar o jogo,
ele só cai se Vitória ganhar e obrigatoriamente se o... Peraí, Vitória na verdade não. O Ceará, uma vitória salva o Ceará. Se o Ceará empatar, ele torce para que de Fortaleza e Vitória, um dos dois não vença. Um dos dois não vença. Serve pro Ceará, considerando que o Inter não vai tirar 11 gols de saldo, né? Então, pro Ceará, só precisa ganhar o jogo dele. Se ele empatar, ele torce para que ou Fortaleza ou Vitória não vença. Isso serve pro Ceará. Se ele perder o jogo, ele torce para que todo mundo que está atrás dele perca também. Fortaleza perca, Vitória perca ou no máximo empate, e Internacional pode até vencer desde que não tire 11 de saldo. E para o Santos é o seguinte: 1 ponto salva o Santos. O Santos empatar o jogo, ele está livre, porque o Vitória pode chegar a 45, mas a diferença de saldo é 8 para 18, ou seja, menos 8 para menos 18. Então, um empate, na prática, salva o Santos. Se o Santos empatar, ele só cairia se o Vitória descontar 10 gols de saldo. Não vai acontecer também. Tá, se o Santos perder, aí, para ele cair, ele só cai se o Santos perder, ele só cai se Vitória, Fortaleza e Ceará... Não, o Ceará pode empatar. Se o Santos perder, ele só cai se Vitória e Fortaleza vencerem e se o Ceará empatar. Então, tem risco do Santos cair? Tem, mas ele é muito baixo. É muito baixo, porque um empate salva o time do Santos. É esse o cenário. E aí, você quer ter ideia de como tá essa briga para não cair? Vamos lá na KTO. A KTO tem as cotações para rebaixamento, tá? E você sabe que essas cotações, elas são ao contrário, né? Os números. Quanto menor a cotação, mais chance de acontecer. Quanto maior a cotação, menos chance de acontecer. Então tá aqui. Chance de cotações para rebaixamento lá na KTO. Inter para cair, 1,35. Vitória para cair, 1,50. Fortaleza para cair, 2,10. Ceará para cair, 3,75. E Santos para cair, 29. Ou seja, a chance do Santos cair é remotíssima. Tem também uma KTO especial, turbinada, para o Inter se salvar. Você acha que o Inter vai se salvar? Então é o seguinte, KTO 3 para o Inter se salvar. Então, se você quiser fazer a sua jogada contra o rebaixamento, para quem vai cair, vai lá em kto.bet.br, tem o link fixado no primeiro comentário, sempre lembrando que você, para jogar, tem que jogar com responsabilidade, jogar como se fosse um entretenimento, porque você pode perder o seu dinheiro. E também é proibido para menores de 18 anos. Então, é esse o cenário, esses são os cenários da briga contra pelo 5º lugar, pelo 8º lugar e contra o rebaixamento. O Inter se meteu incrível, né? O Inter se meteu num buraco inacreditável. O Inter, para se salvar, ele vai depender de uma vitória, que eu não sei se o Inter vai ter ânimo para fazer. Olha os últimos 2 jogos do Inter. O Vasco vinha de 5 vitórias seguidas. Pegou o Inter, deu de 5. O São Paulo vinha de um 6-0 para o Fluminense quando ele não viu a cor da bola. Pegou o Inter, meteu 3-0 e poderia ter sido muito mais. Então, assim, eu não sei o anímico do Inter, se ele vai ter, e aí a coletiva dos jogadores muito para baixo, coletiva não, as entrevistas dos jogadores muito para baixo, a coletiva do Abel muito para baixo. Então, assim, eu não sei se o Inter vai ter ânimo nem para ganhar o jogo dele. E se ele ganhar o jogo dele, ele tem que torcer pro Vitória, no máximo empatar, e pro Fortaleza perder, ou pro Ceará perder o jogo. Então, assim, muito difícil a situação do Inter. E lembrando, o Inter começou o campeonato fazendo uma ótima atuação contra o Flamengo no Maracanã. O Inter mais uma vez começou o campeonato pensando em ser campeão. E o cenário do Inter tá
numa última rodada penduradíssimo para ser, com risco de ser rebaixado, cara. Inacreditável, né? Incrível. E aí a última vaga acho que vai ser uma briga ferrenha de Ceará, Fortaleza e Vitória. O Fortaleza pegar o Botafogo no Newton Santos, com o Botafogo querendo, sonhando com a 8ª vaga, é complicado. Acho que o melhor cenário pro Fortaleza seria lá em Fluminense Bahia, alguém abrir logo 2 ou 3-0 e talvez tirar o ânimo do Botafogo, porque o jogo do Botafogo vai ser muito difícil. Mas o Fortaleza vem de 9 jogos sem perder. Então pode ser que o Fortaleza dê um gás aí e consiga, mas o jogo é muito difícil. O Santos, de novo, a chance muito pequena, acho que o Santos não cai e acho que o Ceará também não cai. Não sei qual o espírito que o Palmeiras vai entrar para contra o Ceará. Ceará em casa, precisa de um empate na prática ali, ou um empate provavelmente salve, né? Provavelmente salve, mas precisa ganhar o jogo para não correr risco. Então acho que o Ceará e Santos se salvam. Acho que o Inter tá bem complicado e a última vaga fica entre Vitória e Fortaleza. E você, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo, sininho das notificações. Aqui embaixo também o link para você ir lá em kto.bet.br, fazer sua jogada com responsabilidade, proibido para menores de 18 anos. E também o link para você baixar o app do Flash Score. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.